Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Felizes estamos por quê? Oh, glória. Quero agradecer o pastor presidente, o vice-pastor, pela confiança e nos conceder a palavra de Deus essa noite ao ensino, à igreja. Quero falar aos irmãos que não é fácil estar aqui. Não é muito treme na base, porque temos que trazer algo para ensinar os irmãos num culto de doutrina. É diferente de pregar uma palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4. Versículo de número 22. Apenas o 22. Glória a Deus. Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Quantos encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Senta aí glorificando o nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, Igreja de Cristo, para entender esse texto que está no Evangelho de João, nós precisamos voltar um pouco e entender por que Jesus diz a essa mulher estas palavras. Qual seria o motivo que Jesus disse estas palavras a esta mulher samaritana? Precisamos voltar no livro de 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1, aonde vai falar que foi depois da morte do rei Salomão, 930 anos antes de Cristo, foi quando o reino de Israel se dividiu em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. As tribos do norte e as tribos do sul, a capital do reino ficou sendo em Samaria, enquanto a capital do reino do sul permaneceu em Jerusalém. O interessante, queridos, é anotar aqui que Deus, ele sempre manteve o seu povo unido. Deus, ele fez de tudo para manter o seu povo unido. Porém, queridos, nós vamos ver que a mão de Deus está conduzindo o povo nesses dias para se manter unido. Notamos aqui que depois que houve essa divisão e a quebra dos princípios e a divisão dos reinos, a Bíblia vai falar que houve também, entrou no meio do povo, a idolatria, a desobediência e a quebra dos princípios. Então Deus retirou a sua mão. E eu vou já ensinar aqui um pouco esta noite. Todas as vezes que quebramos princípios, que quebramos os mandamentos e desobedecemos a Deus, Deus, ele nos deixa guiarmos sozinhos. Porque quando você quebra princípios, quebra mandamentos, você está falando para Deus: agora eu vou sozinho, não preciso mais do Senhor. E Deus retira a mão e deixa você ir, até um dia que você vê
que precisa voltar aonde caiu, se arrepender e seguir de novo em frente. Então, quando o povo quebra os mandamentos, a desobediência, os estatutos, as bênçãos de Deus também desaparecem. E nós notamos aqui, pastor Jefferson, automaticamente vai se cumprir no meio desse povo que dividiu as tribos, entra sobre ele as profecias dos profetas. A maldição chegou também para eles. E o texto que nós lemos aqui, nós vamos já mais adiante um pouquinho na introdução. E o texto que nós lemos aqui, nós vamos encontrar uma mulher com uma grande confusão espiritual. Nós vamos encontrar uma mulher aqui em situação que não sabia mais aonde adorar. E qual era o Deus que ela estava adorando? Eu vou ensinar aqui ainda mais um pouco. Queridos, eu quero perguntar nessa noite: de que maneira você tem se apresentado a Deus? Qual é a maneira que você tem feito para agradar a Deus? Como você tem adorado a Deus? É do seu jeito? É com a intenção do coração? Não. Nem é do meu jeito, nem com a intenção do meu coração. Segue-se princípios para chegar diante do Senhor para adorar. Não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Você não consegue fazer com que Deus se achegue a ti, se prostrares diante dele de qualquer maneira. Você quer um exemplo de um homem que chamou a atenção de Deus? A Bíblia vai dizer que Bartimeu, ele não viu Jesus, mas ele ouviu falar que Jesus ia passando. E ele não tinha condições de ir até Jesus porque era cego. Então Bartimeu vai revelar ao público em alta voz quem era Jesus. Bartimeu vai buscar a linhagem de Jesus e gritar bem alto: Jesus, filho de Davi. Bartimeu está reconhecendo que quem estava passando não era qualquer um. Bartimeu apresenta ao público que ele era Jesus, o filho de Davi. E quando Jesus reconhece, pastor Jefferson, que há uma voz que reverencia ele e que engrandece o nome dele, Jesus manda parar a multidão e buscar Bartimeu. Então eu quero nessa noite falar que quando Salomão morre, a divisão dos reinos, e automaticamente entrou a idolatria, entrou a quebra de princípios, a divisão trouxe mais 19 reis, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o rei que mais fez mal aos olhos do Senhor chama-se o rei Acabe. Porque além de trazer para dentro de Samaria, a idolatria casou-se com uma mulher que trouxe os seus profetas, os seus deuses, os seus altares e colocou dentro da cidade. Saul também não foi um rei justo. A Bíblia vai dizer que Saul também desobedeceu a Deus. Quando Samuel não fala mais com Saul, Saul vai visitar a feiticeira. Eu vou ensinar aqui, pastor Roberto. Tem muito crente ainda vendo horóscopo, signos.
Tem muito crente ainda consultando signos, astros. Canta lá. E depois quer que Deus faz alguma coisa. A Bíblia diz que Saul foi consultar os espíritos. O texto sagrado vai falar que Davi foi um bom rei. Houve alguns problemas na vida de Davi, mas ele reinou com justiça. O texto também vai falar que Salomão foi um bom rei no princípio, porque Deus deu muita sabedoria a ele. Mas o texto vai falar que Salomão também adquiriu para ele muitas mulheres, e estas mulheres entraram no reino de Salomão, trazendo os seus costumes, as suas idolatrias, os seus deuses, e contaminando o povo de Israel. Pastor, onde você quer chegar? De que maneira você tem agradado a Deus? Como que você tem buscado um milagre do Senhor? Vamos mais para frente. A Bíblia vai falar também, queridos, que depois Salomão se afastou muito da presença de Deus, trazendo muitas mulheres com costumes diferentes. E a partir daí começou a idolatria, e a adoração a ídolos. Salomão também se contaminou. Mas o que é que tem a ver o texto que você leu? O texto que eu li hoje vai falar de uma mulher que, por causa da herança passada, ela vem com uma cabeça cheia de confusão espiritual. Nós estamos vivendo dias semelhantes a esses. Pastor Jefferson, Pastor Roberto, nós estamos vendo crente de todas as espécies, trazendo costumes para dentro da casa do Senhor, porque aprenderam em outras denominações, e estão querendo fazer da casa do Senhor lugar de adoração a ídolos, lugar de adoração a cantores, lugar de adoração a pregadores, e aqui não é lugar para isso. Tem cantores, pastor Jefferson, que sobe aqui para louvar a Deus e quer que o público aplauda ele. Tem pregadores por aí que quer ver o seu nome no cartaz e lançado no YouTube. Estão buscando a glória para si, e depois querem que Deus esteja presente. Deixa eu citar uma coisa que aconteceu esses dias, para você entender como é que Deus está furioso com esta nação. Não vou falar o nome, mas uma pregadora famosa, pregando no canal YouTube, um satanista viu e apontou para o cinto dela. Um cinto de um preço caríssimo, com um símbolo da nova era, que são consagrados ao diabo. E ele queimou ela falando, olha, depois diz que é crente, falando o nome de Deus e usando as roupas da satanista, o cinto do satanista. Você sabe o que está acontecendo no dia de hoje, queridos? É que estão misturando o santo com o profano, e Deus não está se agradando disso. Deus não está nesse negócio de você que vai falar que é um shot santo, que é um forró santo. Ei, deixa eu te falar, você vê isso na Bíblia? Preste bem atenção, não é ser diferente do Espírito Santo, viu? Ser cheio do Espírito Santo é diferente.
Então, devido à morte de Salomão, veio também a sucessão de Jeroboão, que também seguiu o exemplo dos outros reis e foi um rei muito mau. Carregou o povo de impostos e cargas e o povo não aguentou e se declararam independentes. E eu vou ensinar aqui de novo. Não fique seguindo seitas e nem visitando em canais. Não se associe àquilo que Deus não se agrada. Não compactue com o pecado, porque a Bíblia diz que quem compactuar com o pecado também peca. Não seja conivente ao erro. Se purifique das coisas que o mundo está ensinando errado. Se você quer morar no céu, seja santo. Jesus disse: seja santo como eu sou santo. Vamos para o ensino. Vamos para o ensino. Ponto primeiro do ensino dessa passagem que nós lemos. João capítulo 1, carta de João capítulo 1, capítulo 3, versículo 8, quem quiser abrir, pode abrir. Está escrito assim, olha, preste atenção aqui. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer toda obra maligna, todo tipo de obra que o inimigo tenta colocar na cabeça dos irmãos, falando que está certo, sendo que está errado. Jesus veio para desfazer toda a confusão espiritual que o inimigo causou nesses últimos dias na tua vida. Hoje Deus vai desmanchar em nome de Jesus. Graças a Deus estamos numa igreja que prega essa doutrina, que fala a palavra. Mas eu tenho pregado nas sexta-feira, tem umas agendas, né? Até o pastor nem sabe porque é dia vago. Mas eu tenho andado por aí, em algumas igrejas, que a reverência ao Senhor é zero. Entram para fazer baderna na casa do Senhor. Entram para conversar, para fazer selfie, para estar de fuxiquinho, para vender o seu negócio. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui. A casa do Senhor é lugar santo, é lugar de reverência, é lugar de adoração. Teve um dia, pastor, que eu estava pregando em um certo ministério aí, e eu parei. Porque o movimento era tanto dentro da igreja, não tem como pregar. Sabe o que é isso, amados? Confusão espiritual, pastor Roberto. O povo não sabe mais se apresentar, diaconisa Thais, a Deus. O povo não sabe mais reverenciar a Deus. O povo não sabe mais se achegar a Deus. Lembra de Moisés? 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Quando ele se apresenta na sarça ardente, o que aconteceu? Ora, é um deserto, pastor. Sim, mas quem estava lá? A presença de Deus. E Deus não deixou Moisés se aproximar dele. A Bíblia vai falar que Deus
abre um brado de voz e diz: Moisés, Moisés, não se achegue para cá, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Moisés trazia alguma coisa do Egito que não agradava a Deus. Tira essas trapaças do Egito, arranca essa velha carga que vem te seguindo há muitos anos. Ah, pastor, porque eu aprendi assim, eu faço assim. Ei, aqui é diferente. Aqui é o Espírito Santo que lava, purifica e coloca na presença de Deus. Então aquela mulher estava vivendo uma confusão espiritual, porque ela fala: olha, aonde devemos adorar? Queridos, a confusão espiritual causa contenda entre os irmãos, porque eu posso pensar o que é certo e você pensar o que é errado. Eu posso estar falando o que é certo e talvez alguém na plateia está falando, ele está falando errado. Entre os irmãos na igreja há confusão espiritual. Por que, pastor Roberto? Porque muitos ainda nem sabem que existe o Espírito Santo, porque nunca provaram o dom do Espírito de Deus. Lembra de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele chega a um certo lugar, a Bíblia diz que ele vai perguntar aos irmãos: já recebeu o Espírito Santo? E eles respondem: nós nem sabemos que existia o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Ele está nessa noite limpando entre os irmãos a confusão espiritual, entre as irmãs, entre os obreiros. Jesus está fazendo uma limpeza na tua mente esta noite e falando a você: adore somente a Deus, somente a Ele preste culto, somente a Ele dobre os joelhos. Versículo 9, preste atenção no versículo 9. Disse-lhe Jesus à samaritana, como disse a mulher a Jesus: como sendo tu judeus, pede-me de beber, sendo eu mulher samaritana? Pois os judeus não têm comunhão com os samaritanos. Olha a confusão aqui. Primeiro ela já retruca aqui falando assim: como você me pede água sendo tu judeu? A confusão que ela vem trazendo do passado, não reconheceu ali quem estava na presença dela. Ela sabia que Jesus era um judeu, mas não sabia que era Jesus. Então ela já arma de defesa, pastor Jefferson, e já dá uma defesa pessoal aqui falando: como tu, sendo judeu, me pede água, sendo tu judeu, sabe que nós não temos comunhão? É interessante, amados, aqui nesse texto, observar uma coisa: o passado desta mulher estava trazendo ela a viver com um trauma espiritual, um trauma interior. Ela estava lembrando que os samaritanos eram um povo mestiço, vindo da linhagem de Abraão, mas era um povo mestiço, se misturaram, e o povo pecavam, e apresentava sacrifícios. Ela estava vivendo ali um trauma espiritual tão grande, que ela já arma a defesa, e falando para o Senhor: como tu, sendo judeus,
vem me pedir água. Aleluia. Alguém está pegando aí a mensagem? Este passado desta mulher sombrio, onde ela escondia os seus traumas. Enquanto você não entregar tudo a Jesus, enquanto você não se prostrar aos pés de Jesus, e entregar todos os seus traumas do passado, que você viveu, enquanto você não falar para Ele, estas coisas que te prendem espiritualmente, e está te amarrando a vida, enquanto você não prestar a Ele declarações de que você é um pecador, e falar: Senhor, me tira dessa confusão espiritual, porque eu quero te servir em espírito e em verdade. Agora espere só a resposta de Jesus. Estamos no ponto primeiro. O ponto primeiro está falando aqui de uma limpeza espiritual que Jesus vai fazer na vida dessa mulher. Respondeu-lhe Jesus: conhece o dom de Deus? Vamos ler, estou sem o óculos. Respondeu Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, pedirias a Ele e Ele daria água viva. Preste atenção aqui nesse texto. Primeira coisa que Jesus faz uma advertência a ela, pastor Roberto: se você conheceres o dom de Deus, você saberia quem te pede águas para beber. O interessante aqui nessa passagem é que Jesus revela a ela que ela está tão confusa espiritual que ela não conhece os dons de Deus. E que dons são esses, pastor? O dom do discernimento, para ela discernir quem estava falando com ela. O dom de conhecimento. O dom do amor de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mulher estava perecendo, mas ela não conhecia os dons de Deus, e Jesus fala a ela: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te pede águas para beber, tu daria a ele água, ele te daria água viva. Quando você conhece a Jesus, é diferente quem conhece a Deus, porque quem conhece a Deus tem o dom de discernimento, tem o dom de visão, tem o dom de interpretação, tem o dom de língua. Quem conhece a Deus tem o dom de conhecimento e de divisão espiritual, porque você vai saber qual é o espírito que está falando e o que não está falando. Aleluia. Tem muito crente hoje que não sabe qual é o espírito que está falando, pastor Roberto. Tem muita gente hoje que não sabe qual é o espírito que está falando. Lembra de Eli? Lembra? Quando por muitas vezes chamou e ele vai até o profeta? Aleluia. Você precisa ter discernimento. Qual o espírito que está falando com você? Você precisa ter discernimento da palavra que está sendo liberada para você esta noite. Ela estava presa a um passado sombrio, onde os samaritanos eram considerados um povo misto, e eram odiados pelos judeus, e a religião sincretíssima. O que é isso, religião sincretíssima? Consiste em ideias, rituais, organizações, objetos artísticos
originados da religião, incorporado aos nossos cultos. O que você está falando, pastor? É rituais que Deus não se agrada, é objetos que Deus não se agrada, é cultos prestados a Deus que Ele não se agrada, é coisas trazidas para dentro do templo do Senhor que Ele também não se agrada. Isso se chama sincretismo. Tem muita gente usando esse tipo de coisa, pastor, dentro dos templos do Senhor. Anda por aí que você vai ver, irmãos, cada coisa absurda, cada situações que encontramos por aí, que a gente até pensa, Jesus não está nessa casa. Organizações e símbolos. Presta bem atenção que eu vou falar aqui. Cuidado com a roupa que tu veste, está escrito em inglês. Vai lá no Google, pede para ele traduzir. Cuidado com as marcas de roupas. Vai lá no Google, pede para ele traduzir. Pastor, isso não tem nada a ver? Tem. Pastor, isso não tem nada a ver. Vai. Não tem nada a ver aqui, mas lá vai ter tudo a ver. Consiste em ideias. Deixa eu contar aqui para vocês. Quando eu cheguei na Ebenezer, graças a Deus eu tenho um pastor, que além de ser meu pastor presidente, meu líder espiritual é meu amigo. Considero ele como meu amigo. Isso não é puxando o saco não, sabe o que é isso aqui? Isso aqui se chama... Fala aí, pastora. Honra. Princípio da honra. Sabe o que é isso? É você honrar o seu líder. Isso se chama princípio da honra. Quando eu cheguei aqui, eu quis trazer alguns costumes. Mas esse homem de Deus me botou no banco ali e falou: aqui não, pastor. Aqui é Ebenezer. Aqui é o Senhor que nos ajuda. Você não precisa trazer ajuda de outro lugar, não. Aqui é Ebenezer. É o Senhor que nos ajuda. Aí eu, glória a Deus, fui para casa mansinho. A caminhada, pastor Roberto, eu devo muito ao Senhor, que me ensinou muitas coisas. Foi o meu pai quando eu precisei. Foi o meu amigo, é meu amigo. Foi o meu conselheiro. Isso é princípio da honra. Honra o teu líder. Honra o teu líder, porque o dia que você desonrar o teu líder, Deus vai tirar a mão sobre a tua vida. O sincretismo religioso está por toda parte nas igrejas deste século, que é o século aonde o diabo está operando. Não é lá fora, não é lá na rua, é dentro da igreja. Ele não quer que os crentes saiam da igreja, eles querem que você permaneça. O diabo quer que você permaneça aqui, mas que você morra aqui e não suba para lá. É forte o ensino, pastor. Eu orei esses dias todinho que o pastor me pediu para me trazer a mensagem. As ideias, as organizações e símbolos e objetos, originalidades que são consagradas a ídolos estão dentro das igrejas. Meu Deus do céu. É por isso que nós temos o hábito de orar pela bateria, orar pelo teclado, orar pela guitarra, consagrar a esses bens do Senhor a Ele. Mas eu vou ensinar aqui, cuidado na tua casa, irmão. Cuidado na tua casa.
Eu estive ali pastoreando um pouco, na 9. Pastora Lourdes está ali de testemunha. Mas nós entramos em casa de crente que ainda tinha o rosário, ainda tinha o símbolo da nova era. Cuidado na tua casa, porque senão o anjo da morte que pulou os umbrais na casa dos que estava com sangue, não achar o sangue do cordeiro na tua vida, ele vai entrar. Consiste em objetos e artigos originalizados de religiões pagãs, incorporam aos nossos cultos e estão falando que é para Deus. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz, pastor Jefferson, que Ele é santo, e que os que se apresentam a Ele, e se apresente também em santidade. Vamos para frente, já tem mesmo. Nós encontramos muitos traços do sincretismo nos cultos da nossa igreja. Ponto 2, versículo 10, vamos lá para o versículo 10. Preste atenção que Jesus vai falar a esta mulher. Conhecereis o dom de Deus, já lemos esse aí. Jesus estava falando a esta mulher: se tu conheceres quem te pede água, tu darias, e ele te daria uma água viva. Quais são os dons de Deus? São vários dons, mas eu quero ressaltar aqui e falar que é o dom de discernimento, o dom de discernir, o dom de conhecimento. Esses são os dons de Deus. Jesus estava falando aqui que o povo de Deus precisa aprender a discernir o que é santo e o que é profano. Você precisa aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos ver essa passagem mais no final. Ponto 2. São vários ídolos que se apresentam em nosso meio querendo a glória para si. Ponto 3, versículo 12. Vamos ler. Agora ela retruca, falando: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu este poço, do qual o próprio bebeu água, com seus filhos e o seu gado? Preste bem atenção aqui no ponto 3. A mulher samaritana vai questionar a Jesus se ele era maior do que Jacó. Preste bem atenção aqui. Ela não conhecia o poder que estava diante dela. Tem muita gente recorrendo a homens e deixando Jesus de lado. Tem muita gente recorrendo aos recursos naturais da força própria e deixando Jesus de lado. Não está reconhecendo mais o poder que há no Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ponto 3 ainda. Ela questiona o poder que há em Jesus. Jacó nos deu este poço. Interessante, todas as vezes que você duvida do poder de Jesus, você perde um milagre. Ela estava a ponto de perder a bênção. Preste bem atenção aqui. Esta mulher estava a ponto de perder a bênção pelos questionamentos que ela estava fazendo com Jesus, porque ela aprendeu errado lá atrás e viu o seu povo todo fazer errado. Eu não sou pastor de pregar movimento. Eu sou pastor de pregar ensinamento. Porque o movimento vai te alegrar agora. É momentâneo.
Mas o ensinamento você vai levar para casa, pela estrada, você vai pensando, você vai aí matutando em sua cabeça o que o pastor falou. Vamos lá para o ponto 3 ainda. Todas as vezes que você duvida do poder de Jesus, a dúvida é a principal inimiga da fé. Essas são o maior obstáculo que está na vida dos crentes. Preste bem atenção aqui. Pastor ora pela cura, aí o irmão sai duvidoso. Pastor ora pela enfermidade, pela família, aí o irmão sai duvidoso. Será? Será que Deus agiu? Será que Deus vai agir? A dúvida é a maior inimiga da fé. Todas as vezes que você lançar dúvida, a fé é morta. Porque o texto sagrado, pastora Janaína, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa mulher estava a ponto de perder a bênção, porque agora ela retruca o poder que há em Jesus. E estava a ponto de perder a bênção. Tiago, capítulo de números 1, versículo 6. Peça a Deus e ore com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada aonde o vento bate. Presta atenção nisso aqui. Sem fé, Tiago está falando que você é igual à onda do mar. Vai aonde o vento vai tocar. E tem muito crente sem fé. Tem muito crente sem exercer o poder que há na fé. Quer ver uma passagem interessante? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte: lança-te para o meio do mar, e assim será feito. Que fé é essa? Você quer ver uma fé genuína? Um comandante romano se apresenta a Jesus, e ao se apresentar a Jesus, ele faz um questionamento e fala: Senhor, o meu criado está totalmente paralisado. E Jesus automaticamente fala para ele: eu vou à tua casa curar o seu criado. Aí o comandante romano, um centurião romano com posição elevada, ele para e fala: para aí, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Reconhecendo o poder e a autoridade que estava em Jesus. Preste atenção nisso aqui, preste atenção para você glorificar. Um comandante romano, ele tinha poder a 100 homens, ele tinha poder a milhares de homens, e se mandasse ir, eles iam, e voltar, eles voltavam. Ao criado ele mandava, mas ele reconheceu que Jesus era maior do que a autoridade dele. E Deus está falando nessa noite aqui com você. Aí Jesus vira para os discípulos, pastor Roberto, e fala assim: eu nunca vi tanta fé como a deste homem. Aleluia. A mulher questionou a fé. A mulher questionou o poder de Jesus, a dúvida entrou no coração dela. Muitas pessoas que não são libertos das algemas do diabo estão vivendo sem Deus, porque não querem largar, aleluia, não querem largar estes carrapichos que trouxe do passado, estas vestes que mancham a tua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: quando eu vim para Jesus, eu trouxe tanto mal nas minhas costas, mas um dia Deus usou o profeta e falou: ei, eis que estou te limpando para que tu pregue a minha palavra, para que tu seja meu ungido, para que tu fale ao meu povo. E eu chego na casa dos meus pais e encontro os meus pais todos idólatras.
quadros, esculturas, imagens. E eu falei para minha mãe: mãe, esse quadro nunca falou com a senhora, esta imagem nunca falou com a senhora, mas hoje lá na igreja Deus usou um homem que falou a minha vida desde o meu nascimento. Coisas que só eu sabia, foi revelado. Deixa eu te falar, você pode estar escondidinho aí, mas Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Aleluia. O maior obstáculo das pessoas que não querem saber do poder de Jesus é estar algemado e servindo o diabo. Jesus está falando para ela, para aquela mulher esta noite: se tu beberes da minha água, nunca mais vai ter sede. Jesus estava falando: beba da minha água e vai ser liberta desse mal. Beba da minha água e essa confusão espiritual vai sair da tua cabeça. E você vai saber a quem você deve adorar em espírito e em verdade. Estamos caminhando para o final. Aleluia. Versículo de número 14. Aleluia. Mas Jesus estava voltando de uma viagem, indo para Jerusalém, quando ele vai até este poço. E o interessante é que quando Jesus quer ter um particular com alguém, você não pegou, Rabaxara cantala. Quando Jesus quer ter um particular com alguém, ele arruma a estratégia, aleluia. Esta mulher, ela só poderia ir no poço ao meio-dia. E Jesus dispensa os discípulos. Sabe por que Jesus dispensou os discípulos? O texto está falando que eles foram comprar alimento, mas vai muito além disso. Porque tem coisa que é só você e Deus. Tem revelação que é só você e Jesus. Não precisa A nem B estar perto, é você e Deus, é você com Deus esta noite. Se Deus está falando ao teu coração nesta noite, como servir em espírito e verdade, é você e Deus nesta noite, aleluia. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Deixa eu te contar outra coisa aqui. A Bíblia diz que Arão, pastor Roberto, ensinou os 2 filhos a serem sacerdócio. A Bíblia diz que Arão ensinou direitinho os seus filhos a se tornarem sacerdotes, mas ainda não estavam preparados para ir oferecer sacrifício a Deus. O texto bíblico vai falar que aqueles meninos agora resolvem ser dono de si. Ei, deixa eu te falar, quem manda na tua vida é Jesus. Eles resolvem oferecer sacrifício sem estar preparados. Não chegue diante do Senhor de qualquer jeito. Não se apresente a Deus de qualquer jeito. O texto vai falar que aqueles meninos foram fulminados, porque foram oferecer a Deus sacrifício de qualquer maneira. Você quer outro exemplo? A Bíblia diz que quando Davi vai buscar a arca da aliança dos filisteus, que tomou aos filisteus, a Bíblia vai falar que o carro vai pender e usar, tenta tocar a mão para não deixar a arca. Talvez até queria proteger a arca, mas não estava preparado para tocar na arca do Senhor. Ei, deixa eu te falar, você está preparado esta noite para se apresentar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Queridos, nossa caminhada com Jesus é decisão a servir.
Você tem que decidir hoje a quem você vai servir. Disse estas palavras Josué ao povo. Reuniu todo o povo da congregação, e o texto bíblico vai falar que ele fala assim: olha, escolha hoje a quem vocês querem servir. Ou ao Deus dos amorreus, dos heteus, que os seus pais serviu além do Jordão, no Egito, ou Deus que criou o céu e a terra. E o povo, no alerta, eles falaram: nós queremos servir esse Deus que nos trouxe pelo deserto até aqui. E Josué levanta a voz e fala: vocês são testemunha de vocês mesmos, que escolheram a Deus para servir. Quantos aqui escolheu a servir a Deus esta noite? Estamos para o final. Versículo de número 13. Olha o que Jesus responde a ela: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Jesus está falando à mulher: ei, você vai beber dessa água e vai voltar a beber dela, mas da água que eu te der para beber, nunca mais você vai ter sede. Ei, deixa eu pegar um ensino aqui. Tem muita gente bebendo a mesma água toda a vida, nunca se conserta, volta para beber no mesmo poço, todo dia tá levanta, cai, bebe a água de Jesus para você ser liberto. Aleluia. Versículo de número 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aí versículo 15: disse a mulher ao Senhor: dai-me logo de beber dessa água. Dai-me logo de beber desta água. Ela estava sedenta. Pastores, obreiros do Senhor, seja sedento pela presença, pela palavra, pela oração, pelo buscar, pelo dedicar ao Senhor. Ei, tenha comunhão toda hora com Deus. Não se aparte das Escrituras, não se aparte do seu Deus. Esta mulher pediu urgência: me dá logo desta água, Senhor, eu quero ser livre para te adorar. Mas aqui para o final há um segredo. Oh, aleluia. Jesus fala: bom, você quer da água? Vem cá, vai lá e chama teu marido. Jesus vai ver a intenção do coração dela, se realmente ela queria água para ser liberta. Porque tem muita gente, pastores, obreiros, que chega querendo a água de Jesus com segundas intenções. Eu quero o dono da bênção, mas eu quero a bênção, mas não quero o dono da bênção. Eu quero sair daqui feliz, mas depois vou viver minha vida particular. O texto vai falar que Jesus fala a ela: ei, você quer água? Vai lá e chama teu marido. Mas o interessante é que ela sentiu que quem estava falando com ela já tinha algo diferente. Quando Deus fala, algo diferente acontece. Quando Deus está falando, transforma a vida, liberta a vida, o pecado sai, a mentira, a fofoca vai embora, porque quando Deus fala, liberta mesmo. Aí ela vai falar: Senhor, eu não tenho marido. Vamos para o final, viu? 10 minutos, estou terminando. Eu não tenho marido, Senhor. Aí o Senhor fala a ela: disseste bem. Tu já teve 5. Olha a confissão aí. Olha a profecia aí. Tu já teve 5 e agora o que tem não é teu. Aí ela para, pastor, e reconhece:
é tu um profeta. Aqui ela reconhece Jesus, ela fala, és tu o profeta. Sabe por quê? Porque somente ela sabia o que estava aprisionando ela, somente ela sabia o que travava as algemas da vida dela, só ela sabia o que precisava para ser liberto. Ela encontrou o profeta para falar a ela, ei, seja liberta esta noite. O final, vamos para o final. Interessante, queridos, Jesus quer libertar, pastor Jefferson, mas tem um louvor que fala assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar. Canta aí, igreja. Só assim vê que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Deixa tudo hoje aqui. Deixa tudo hoje aqui. Saia por essas portas, crente de verdade, crente cheio do Espírito Santo, crente cheio da unção, crente cheio da palavra, crente renovado, crente liberto da confusão espiritual que esse mundo está causando a você. Final, para o final, versículo que lemos. Disse Jesus à mulher, crede-se que a hora vem, que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarão o Pai. Vós, samaritano, adora o que não conhece, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, a hora vem, e é chegado agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim adoram. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Vou fechar a Bíblia, tem muito ensino aqui, mas o tempo já nos espera. Jesus libertou ela, e agora está falando para ela, olha, não precisa ser no monte, e nem em Jerusalém, eu vou ensinar aqui, ensina na tua escola, em espírito e em verdade, adore no teu trabalho, adore na tua casa, adore aonde você estiver, adore no lugar aonde você mora, adore no meio dos ímpios, adore no meio do justo, adore o Senhor aonde você possa adorar a Ele. Pode soltar aí, irmão. Fica de pé, igreja. Eu quero que você louve conosco esse hino.